Como que você pode explicar esse mundo de tesouraria? Quais são os conhecimentos necessários? O que você precisa saber? Eu fui incorporando isso no meu dia a dia. E foi quando eu consegui me destacar no trabalho. Você já ficou curioso sobre como funciona o dia a dia de alguma profissão? Ou você já sonhou trabalhar em alguma empresa, ou conquistar uma vaga e não fazia ideia de como chegava lá? Pois é, eu também. E durante muito tempo eu não tinha acesso a pessoas que eu pudesse conversar sobre isso. E foi pensando nisso que hoje a gente começa um novo quadro no canal. O Trabalho Inteligente Talks tem como objetivo revelar como pessoas comuns obtiveram sucesso em suas carreiras e também compartilhar informações sobre diversas áreas do mercado de trabalho. E a gente começa esse primeiro programa com alguém que é a minha principal fonte de inspiração e que eu acho que tem muito para ensinar. O Renan trabalhou durante quantos anos no mercado financeiro? Calma, agora tem que contar, calma. 3, 6, 16? E a gente começa esse programa com alguém que é a minha maior fonte de inspiração e que eu acho que tem muito para ensinar. O Renan trabalhou durante quantos anos no mercado financeiro? 16 anos. 16 anos, é formado em economia, já passou por 2 dos maiores bancos do país e, além de um profissional foda, também é meu freguês no FIFA nas horas vagas. Renan, mano, obrigado por ter vindo aqui topar esse episódio piloto. Fala galera, Renan aqui na área. Quando eu pensei, quando eu tive a ideia de criar esse quadro pro canal, você foi a primeira pessoa que veio na minha cabeça na hora, porque, você é meu irmão, então você tem meio que a obrigação de me ajudar e topar essa doideira. Não precisava ter vindo igualzinho, né? Sem combinar os dois, mesma roupa. É sintonia, né, mano? É sintonia. E 2, que, assim, você foi e é meu mentor até hoje, e eu acho que a sua história pode inspirar e ensinar milhares de pessoas. Então, eu tô super animado pra gente começar a trocar ideia, porque eu acho que a gente vai acabar falando de coisas que a gente nunca falou antes. É verdade. Bora lá. Bora. Então, mano, pra galera te conhecer aqui, até você chegar no banco, no mercado financeiro, fala um pouco como é que foi a sua origem lá atrás, tipo, o que você estudou, que cursos que você fez, até você começar realmente a ingressar no mercado de trabalho. Olha, quando eu comecei a trabalhar, a primeira coisa que eu pensei, na verdade, foi como ganhar dinheiro. Foi isso que... Como que eu poderia ganhar dinheiro fazendo algo que eu fosse bom, ou que eu fosse fazer com mais naturalidade. E com quantos anos você teve esse pensamento assim, tipo, quero ganhar dinheiro? Foi terminando o colegial, ali para decidir a faculdade, eu falei, bom, aí sem muito dinheiro no bolso. Escolher carreira? Preciso escolher uma carreira. Que carreira eu vou escolher, né? Das matérias do colegial, eu gostava de matemática, de história, eu detestava educação artística e educação física. Isso não ajudava muita coisa, né? E química e física não eram lá minhas melhores notas. Então, isso também não... Eu precisava pensar algo mais, assim, o que eu posso fazer no meu dia a dia ou que fosse me dar algum dinheiro. O que naquela época a gente gostava bastante de fazer era jogar videogame no computador. Ficava ali no computador, jogava videogame, mas aquilo não ia me dar dinheiro. Então o que eu pensei? Eu falei, como que eu poderia juntar as duas coisas, né? Ganhar dinheiro, computador, e eu me interessava muito por questão financeira também. Além de ganhar dinheiro, como posso aumentar o meu patrimônio, no que investir, como que funcionam as questões econômicas. Você já tinha curiosidade no mercado financeiro, já desde aquela época? Eu tinha, mas era muito básico, assim. Eu não tinha dinheiro para investir em ações, então também não conhecia, não ficava acompanhando ele no mercado. Para mim era tudo uma coisa... Me despertava curiosidade, mas eu não tinha conhecimento nenhum, zero. Uhum.
A única coisa que me despertava curiosidade eram os jogos que iam sendo lançados. Então eu comecei a estudar computação, né? E aí foi meu primeiro curso, né? Do colegial, eu fui fazer um técnico para poder conhecer mais sobre computador, toda a questão técnica por trás daqueles jogos que eu ficava jogando ali todo dia. Então, acho que seu primeiro direcionamento meio que profissional foi o curso técnico que você fez de informática. De informática. E aí eu via naquele mundo o que estava ali no comecinho ali da informática, era Pentium 166, placa de vídeo de 1 mega. Então, assim, os computadores ainda estavam dando seus primeiros passos. A internet, basicamente, não tinha nem o Google, não tinha mídias sociais. Então, ela estava engatinhando. E naquele momento, a informática não está tão desenvolvida quanto é hoje, não tem linguagens de programação tão conectadas com as empresas, talvez o campo se expandiu bastante. Naquela época era basicamente você montar computadores, programação. Ali era uma programação muito voltada, muito específica para sistemas comerciais, e eu não via naquilo talvez algo tão desafiador para mim, né? Fazia parte do meu dia a dia, mas aquilo não era desafiador, e eu não via talvez uma perspectiva tão grande de crescimento, de exploração. Acho que hoje os caminhos da tecnologia são bem mais vastos, né? Você tem mais trilhas, mais caminhos para percorrer, mais linguagens, mais aplicações, que naquela época ainda não tinha. Então, o que era desafiador para mim? Eu falei, não, eu posso fazer isso todo dia, porque é algo que eu gosto, mas eu quero um desafio, quero fazer algo mais. E aí foi eu pensando, eu sempre me interessei por bancos, pela questão financeira, pelo comportamento das pessoas, econômico. Eu falei, isso aqui talvez seja um campo que eu possa me desafiar mais, me desenvolver, e vou usar a tecnologia para isso. Não vou ficar jogando como eu jogava durante as aulas de informática no técnico. Mas O meu jogava Mario Kart. O CS. No CS era um. E eu falei, eu posso usar isso talvez como um diferencial. Tudo achismo, né? Poderia ser que nada disso estivesse certo, mas eu tinha, vamos dizer, acreditava nisso comigo mesmo. Eu falava, vou fazer uma faculdade que vai me desafiar e vou ter isso aqui. Vou ter essa bagagem, vou levar essa bagagem que eu gosto e que eu aprendi comigo para aplicar no que eu escolher para fazer de carreira. Exato, e vamos ver no que dá. Acho que uma coisa, a primeira decisão que hoje, é difícil você, naquela época, falar, isso vai dar certo ou não, mas hoje acho que eu consigo ver que isso aí foi legal, né? Eu ter duas coisas, uma coisa que eu gostava e que fosse parte do meu dia a dia, e um desafio. E aí eu consegui juntar as duas coisas. Acho que começou por aí. E aí você então escolheu economia para você fazer de faculdade, né? Você fez lá na Unesp de Araraquara. Isso. E aí beleza. Quando você estava se encaminhando pro final do seu curso, como é que foi para você? Você já sabia que você queria, por exemplo, trabalhar em banco, ou você se via trabalhando no financeiro de empresa? Como é que foi a sua questão para você se direcionar para o mercado de trabalho? Essa é uma boa pergunta. Obrigado. Na faculdade, toda a questão de informática... Usei zero. Então, naquela época também, né, o curso ali, como ele era voltado mais pela questão da teoria econômica ou pela matemática, toda a parte que eu usava de informática do técnico era zero, não usava nada. Pouco se usava Excel. Tínhamos aplicativos ali de econometria, reviews, Stata, que também estavam iniciando, eram umas telas super feias, complicadas. A gente mal sabia mexer, não tinha um help, um Google, um vídeo no YouTube mostrando como fazer o exercício. Era meio assim, o professor resolvia uma equação econométrica na sala de aula, você achava que estava entendendo tudo, ia fazer em casa e dava tudo errado, e quem você ia consultar? No máximo você ia ligar para o teu amigo do teu telefone fixo e falar assim, você conseguiu resolver o exercício? Era
outros tempos. Então, durante a faculdade, a questão tecnológica, o curso não fez diferença. Não fez diferença. Pouco foi um diferencial naquele momento. E aí eu fui desenvolvendo talvez outras habilidades, né? A gente fala assim, putz, na faculdade só tem matéria chata. Tem cálculo, derivada, integral, ou questões às vezes de história econômica, ciclos econômicos, algumas coisas muito específicas, um monte de coisa. Por que eu vou usar isso no meu dia do trabalho, né? No primeiro momento você fala, putz, não vou usar nada, só um monte de coisa chata. E depois você vai vendo que de alguma forma elas vão se encaixando e vão te desenvolvendo algumas habilidades, né? Ou seja, as habilidades de formar argumentos, de fazer raciocínio e de negociar, de entender, ver outros pontos de vista para o teu dia a dia do trabalho. Então, durante a faculdade, eu falei, bom, esse desafio que eu coloquei, faculdade, será que vai ser legal ou não? Né? O que naquela época, na faculdade, foi interessante eu pensar. Numa sala de aula, tinham pessoas muito diferentes, assim, tinham pessoas que, o que eu estou fazendo aqui? E juro, uma vez eu estava falando com um amigo meu, ele falou, por que você está aqui, cara? Você não gosta disso aqui? Porque minha mãe mandou eu vir para cá. Seu amigo falou isso? E minha mãe falou que agora eu vou terminar a faculdade. Então, pô, mas você vai fazer? Naquela época ainda a gente estava começando, sei lá, tinha mais 2, 3 anos de faculdade. Eu falei, pô, mas... Ele estava delegando a carreira dele para a escolha que a mãe dele queria fazer. Exato. Então tinham pessoas que você claramente viu que estavam ali meio forçadas, estavam meio fora daquele ciclo. Uhum. E naquele momento, assim, também tive um insight. Eu falei assim, esse aqui era o meu desafio. Será que o meu desafio está sendo legal? Estou me desenvolvendo? Estou me interessando em me desafiar ou conhecer mais dessa área? Eu me perguntava isso. E, putz, acho que estava sendo, né? Estava me exigindo me estudar, dedicar para aquilo e ao mesmo tempo eu tinha interesse. Eu lia aquelas coisas e me interessava por aquilo. E eu percebia que isso era diferente das pessoas. Uhum. Que claramente outras pessoas ali tinham habilidades para outras atividades. E esse já era o primeiro insight. Está ali fazendo algo que te desafie e você goste. Que não seja maçante. Exato, pô, são 4 anos, tem um monte de matéria. E naquele momento, a informática foi deixada de lado, mas eu encontrei outra coisa que eu gostava. E assim, pelo menos a faculdade, ela tinha... O interessante da faculdade de economia é que ela tem vários aspectos juntos. Então, mesmo para uma pessoa, a pessoa pode gostar de matemática, seguir por uma de história econômica, seguir por outra área de mercado financeiro, seguir por essa área de contabilidade, seguir por essa área. Tem várias oportunidades ou caminhos para a pessoa escolher. Então eu ia vendo aquilo e falava, bom, legal, não vou precisar escolher algo específico, eu vou me formando ali, vou vendo o caminho e vou aproveitar as oportunidades que for me dando. Então isso foi legal. Mas você falou um ponto, né, deixei a parte de informática de lado, tal, tudo que eu tinha conhecido, mas eu lembrei do que você está falando de, eu também acabei aprendendo outras coisas que, poxa, talvez não foi o cálculo diferencial, a integral, a derivada que fez diferença na minha vida. Mas o Steve Jobs, ele fala muito sobre isso, né? Sobre você olhar para o passado e conectar os pontos. Às vezes você está fazendo uma coisa que naquele momento você nem tem noção de quanto que aquilo vai te ajudar no futuro, e vai fazer sentido quando você olhar para trás e ver tudo que você fez, tudo que você realizou. E aí sobre a faculdade, eu concordo pra caramba, porque assim, eu acho que pra mim o que mais fez diferença, eu fiz engenharia, hoje não tem nada a ver com o trabalho que eu faço, tem nada a ver com o que eu fiz de faculdade, de curso. Mas se tem uma coisa que eu aprendi na faculdade é resolver problema e me conectar com as pessoas e ver o quanto que isso fez diferença e fez sentido depois da minha vida, sabe? E aí, beleza, então você viu que tinha essas diversas áreas que você podia seguir e aí ainda da faculdade, né, desse seu período que você viveu, tem alguma
alguma experiência assim que você acha legal tipo, de contar, algo que tipo, te marcou e que você leva até hoje? Tem duas histórias engraçadas para eu contar. E uma que, pensando agora, acho que talvez sirva para quem ainda está durante esse momento passando por alguma coisa eu contar. Então, vamos lá. A primeira história, se eu não me engano, era História Econômica 1. Então, eu estava ali na minha sala de aula, a gente ia apresentar um trabalho. E era de manhã, acho que era a primeira hora do dia, né? A gente começava a aula às 8 horas da manhã. E aí tinha que apresentar o trabalho em grupo. Eu lembro, nesse dia, a professora entrou na sala de óculos escuro. A sala estava bem escura. Ela sentou um pouco ali no meio das fileiras. E assim, na minha impressão, ela estava dormindo durante a apresentação do trabalho. Ela dormiu. Nossa. Ela dormiu. E assim, eu tinha organizado o trabalho, era em grupo, era um grupo acho que de bastante gente até, mas eu tinha organizado e eu tinha definido ali o que cada um ia falar, fiz a minha parte. E assim, eu procurei entender daquilo que eu estava falando, não lembro mais do que era. E mesmo com a professora dormindo, eu apresentei meu trabalho, putz, eu me dediquei, eu falei, bom, aqui talvez seja um momento de uma pessoa às vezes tímida, de se desenvolver, de ficar, de falar mais fluido, ou sei lá, de eu me desenvolver ali, pô, eu tenho que, esse desafio eu vou fazer. Você já tinha se dedicado, já tinha se proposto a fazer isso e falou, vou lá e vou dar meu melhor. Exato. E eu lembro que chegou um dos alunos atrasado no trabalho. Do seu grupo. Do meu grupo. Ele não apresentou nada. Aí eu falei, pô, cara, você não estava aqui para apresentar o trabalho? Ele falou, Ele chegou depois que vocês tinham apresentado. Não deu, sei lá o que, não sei o que. Eu lembro que eu tenho memória bem consolidada desse episódio. Eu falei, pô, você não... não, perdi a hora, não sei o que, não tem problema. E eu acho que ele acabou até ficando com nota nesse trabalho. Porque, além da apresentação, a gente entregou o trabalho escrito e estava o nome dele ali, mas... O que eu tirei dessa história? Eu tirei 10 desse trabalho. Assim, dependente da professora estava dormindo, ela ouviu algumas coisas e eu tirei 10. Eu e o grupo, né? Mas daquele que eu tinha me dedicado bastante para fazer boa parte do trabalho organizado ele. Como é todo trabalho em grupo, né? Sempre sobra para alguém. Exato. E isso pode parecer uma bobeira, você pode falar assim, pô, isso é só um trabalho, mas às vezes é uma atitude naquele momento onde você está começando que você vai levar para a sua vida. Hoje em dia, no trabalho, quando eu preciso fazer uma análise, eu preciso entregar alguma coisa, eu tento fazer exatamente como eu fiz esse trabalho de história. Pode ser que naquele momento ele vai ser olhado, não, o professor vai estar dormindo, talvez isso não vai acontecer mais. Mas ali é o que eu estou fazendo, estou entregando o meu melhor. Você está fazendo o melhor com aquilo que você pode naquele momento. Isso. E vão ter outras pessoas ali no trabalho, vai ter um cara que vai chegar atrasado, vai ter outro que não se preparou para a reunião. Não importa. Eu vou fazer a minha parte, né? E o resultado, ele vem. E tem um outro episódio interessante também que aconteceu. Durante o primeiro ano de faculdade, teve uma época de greve nas faculdades públicas, a gente voltou para suas cidades, etc. Eu, naquela época, também tentei fazer o vestibular de novo, para ver se eu estudava mais próximo de casa e tentei levar as duas coisas juntos. E foi um caos, né? Tentei fazer as duas coisas juntos, acabou não dando certo. Mas qual foi o ponto? Durante eu deixei de fazer algumas provas porque caíram nas datas do vestibular, que geralmente era em janeiro, mas naquele ano, devido à greve, as provas caíram em janeiro. Tipo, postergou o final do ano letivo e você teve prova no começo do ano para fazer. Exato. E eu lembro que quando eu voltei, eu fiz o vestibular, voltei e falei, bom, eu não sei se o vestibular vai dar certo. E não deu. Eu falei, bom, eu não posso largar a faculdade, porque aqui pode ser algo que o curso era o mesmo que eu ia fazer, era uma questão de proximidade da faculdade, talvez eu estava pensando em trabalhar, eu falei, bom, mas então eu estava pensando em fazer uma faculdade mais próxima, né, em São Paulo. E aí eu voltei para Araraquara para
fazer as provas que eu tinha perdido, né? E eu lembro que eu cheguei para a prova de cálculo. Isso foi e naquele momento eu cheguei, falei assim, como que eu vou estudar? E eu tinha perdido 3 provas, de cálculo, pensamento econômico e uma outra matéria. Falei assim, como que eu vou fazer agora para estudar tudo isso? Uma semana, a prova ia acontecer na semana seguinte. Sendo que você tinha se dedicado das últimas semanas, todas para o vestibular, não tinha estudado nada. Exato. E eu cheguei a perder uma prova de cálculo. A prova que eu ia fazer era a prova de recuperação. Aí eu expliquei a história para o professor. Ele me falou assim, tudo bem, você pode fazer essa, como se fosse a sua segunda prova. Não foi fácil, ele entendeu o motivo, mas ele aceitou no final. E se você for mal, aí eu não sei como vai ser a recuperação, porque eu vou ter que te dar outra, enfim. E aí eu sentei no grupo lá de pessoas para estudar. Eu falei, cara, como é que eu vou estudar cálculo 2 em uma semana? E eu lembro que teve um amigo meu que falou assim, cara, desiste. Ele falou isso pra você? Ele falou, desiste. Ele falou, você nunca vai conseguir. Cara, é a matéria do semestre inteiro. O que você sabe? Eu falei, nada. Ele falou, então desiste, faz no semestre que vem. Eu falei, pô, mas... Puta, aquilo me desanimou, me jogou muito para baixo naquele momento. Porque eu já vinha de uma situação que eu tinha problemas, vamos dizer, particulares, acontecendo tudo junto com isso, um caos. E eu falei, pô, e o pessoal não tá me incentivando, tá me jogando para baixo. Aí eu falei, o que eu posso fazer aqui? Chorar, desistir ou tentar fazer um milagre. Que na verdade era um milagre. Você precisava tirar quanto? Eu acho que eu tinha ido mal na primeira prova, quando ainda estava tendo aula, e aí eu precisava tirar uma nota maior ainda para recuperar a primeira nota. Então você precisava tirar acima da média? Precisava tirar uma nota alta, não me recordo agora, 7, 8, algo desse tipo. E aí, o que eu vou fazer? Falei, bom, se eu fosse estudar a matéria do semestre não ia dar certo. Vou pegar as provas dos anos anteriores, vou estudar como são as questões, como resolvê-las e vou tentar me basear ali no livro para saber alguma coisa, porque também, se cair um pouco diferente daquilo, conseguir me virar. Mas não vou ser um super especialista. Vou tentar ser prático, porque eu também tinha outras matérias para estudar. Isso foi engraçado, que nesse dia que eu fui entregar a prova ao professor, eu fui, se não me engano, o segundo a entregar. Eu entreguei e o professor falou, nossa, mas já? E naquele momento tinha bastante gente fazendo aquela prova de recuperação, porque cálculo 2 geralmente é uma matéria difícil. Deve ter passado a cabeça, pô, esse cara aí não sabe nada, veio fazer. Perdido. E o professor leu minha prova, tal. Ele virou assim, acho que você não vai precisar fazer a segunda. E naquele momento eu falei, nossa, eu fui tão mal que a minha nota não vai ser suficiente para... A hora que eu peguei a prova, eu tinha tirado 9,5. Nossa. E ele falou, eu te descontei meu ponto porque foi uma parte que eu deixei meio rascunhado. Eu falei, não entendi que essa parte aqui tá fazendo sentido, eu esqueci de apagar, era só um rascunho. E aquilo pra mim, e esse mesmo cara que falou isso pra mim, ele foi fazer a matéria no semestre seguinte. Ele bombou. Ele não conseguiu o milagre. Aquilo pra mim também me serviu de assim, muitas pessoas no caminho elas vão poder te ajudar. E eu consegui essas provas nos anos anteriores porque pessoas me ajudaram, porque foram ali, não, isso daqui e tal. E vão ter pessoas que vão te jogar pra baixo e vão falar, você não vai conseguir, cara. E se você desistir nesse momento, aquela pessoa, o que aquela pessoa está esperando para ocupar o teu lugar, ou para conseguir uma vaga com base no seu sucesso. Ou para depositar a frustração dela em cima de você. Exato. Então acho que esses exemplos da faculdade, esses momentos difíceis, fazem você mais forte. E aí esse ponto que você falou assim, é legal porque tem uma coisa que eu acredito muito, que é a questão, é aquela velha questão, né? Você é a média das 5 pessoas com que você mais convive. E aí se você conviver com gente que está te jogando para baixo, que acha que você precisa fazer milagre, que acha que você não vai conseguir, que nada vai dar certo, inevitavelmente isso vai te influenciar. Mas se você, por outro lado, conviver com pessoas que estão querendo se desenvolver, que estão correndo atrás, que estão tentando
fazer o melhor com aquilo que elas podem, isso também vai te influenciar, você também vai acabar sendo puxado por essas pessoas. E você tem que saber diferenciar o que é ruído, né? O que você escuta. Você vai escutar a pessoa que está falando que isso é impossível, ou você vai escutar a pessoa que talvez esteja te ajudando ali, ou que esteja também tentando correr atrás do prejuízo. Isso é muito interessante que você falou. Além dos seus colegas, em questão de nível hierárquico, na faculdade os professores são seus chefes, são os nossos chefes. E ali também muitos professores eles vão te ajudar, vão te estender a mão e de te ensinar coisas que você vai levar para a tua vida, e que você é super importante no seu desenvolvimento. Por mais que naquele momento você fale, pô, esse cálculo, isso é chato, não sei o quê, mas alguns têm uma postura de que demonstram isso, te causam interesse, ou te ajudam a se desenvolver. E vão ter professores ou que vão te falar, vão te jogar para baixo. Ou você vai se desinteressar por aquilo que ele está falando, ou ele vai fazer você se sentir e vai falar assim, pô, eu nunca vou aprender isso. Ou sou burro, ou sou incompetente, ou não é por aí. Isso também, essa é a terceira coisa que eu ia comentar, que existem de todos os tipos. Né? E você, no momento que você está começando, você não tem dinheiro, você não tem experiência, você não tem muito dessa vivência para saber ser mais resiliente quando chegarem esses momentos, ou os professores, ou seus colegas, e te colocar essas barreiras. Esse momento, eu acho que é o momento mais difícil quando a gente está começando de ver isso. Mas cabe a você, assim, acreditar naquilo que você está fazendo. Se você começou a faculdade e você se interessa, né, você vê aqui um potencial, acredita. Né? Não acreditar e falar assim, putz, isso aqui é um saco, não aguento vir aqui todo dia estudar isso. Então eu sou... Tem algo errado. Tem algo errado, ou minha mãe me mandou fazer isso. E aí tem algo errado. Mas se você está fazendo, acredita naquilo que você está fazendo, acredita que você vai conseguir, acredita no teu potencial. Por mais que você pegue uma nota, às vezes, ela não seja das melhores, ou algum outro professor te joga para baixo, ou não se interesse, ou quando você está fazendo o seu TCC, o professor ali não te deu muita atenção, ou não veio valor. Não, muito pelo contrário. O meu professor de TCC talvez tenha sido dos 5 melhores professores que eu tive na vida. Assim, de uma inspiração, onde ver alguém, e isso foi muito interessante, porque naquela época, o que eu tinha a oferecer para ele? Nada. Eu era um aluno. É uma relação desigual. Ele era um professor com doutorado, dando aula em várias instituições, com um tempo super cheio, fazendo pesquisa. E ali que eu tinha a oferecer para ele era só o meu interesse. O que eu ia contribuir com ele, assim, os objetivos. E eu lembro que, assim, ele marcou várias vezes para me encontrar na faculdade. No último ano, eu fiz parte das matérias aqui em São Paulo, né, na USP. E ele morava em Osasco, e ele foi até a USP, até o Instituto de Matemática, para a gente trabalhar na monografia, uma ou 2 vezes, só para fazer isso. E eu olhei isso, naquele momento que eu tinha pouco, eu falei, pô, que legal, tem alguém que acredita nesse trabalho que eu estou fazendo, alguém está vendo valor, alguém tá vendo que eu estou me dedicando, né? Está reconhecendo nesse momento uma dedicação e que a gente pode produzir um trabalho que seja legal. E aí quando você encontra uma pessoa dessa, disposta a te ajudar, ela te fortalece e a coisa flui. Mas nem sempre vão ter esses casos, né? No final, esse professor do TCC, eu cheguei até a casa dele, a gente fez um trabalho juntos, a gente publicou um artigo científico numa revista, com base no que foi o meu TCC, e putz, eu tive uma relação próxima com ele, o trabalho se rendeu frutos, que poderia ter parado ali na monografia, que poderia ter acabado ali. Ele deu sequência. Quando as pessoas colaboram, se dedicam e acreditam naquilo. Eu acho que isso é a minha principal mensagem na faculdade, ou para quem está ali começando,
Faça o que você goste. Faça aquilo que desafie, que te interesse. E acredite no que você está fazendo, que vai dar certo. Tenha esse pensamento positivo, que as coisas vão caminhar, mesmo nesses momentos mais difícil difíceis. que seja. É. Boa. E beleza, mano. E aí você fechou a faculdade. Como é que foi para você o início da sua carreira, então, no mercado de trabalho? Qual que foi o seu primeiro emprego? Como que foi essa primeira experiência profissional que você teve? Terrível. Foi horrorosa. Pior possível. Antes, naquela época, né? Então eu terminei a faculdade em 2007, se não me engano. Eu precisei começar a procurar emprego. Naquela época não tinha LinkedIn. Então as empresas não se conectavam diretamente aos candidatos. Tinham muitas empresas de RH ainda surgindo, né, esses headhunters, também não era um mercado super desenvolvido, e tinham sites das empresas que você mandava teu currículo por e-mail, se cadastrava lá, e que eles nunca te chamavam, né? Então era quase uma perda de tempo fazer aquilo. Sim. E alguns processos de trainee que, em alguns momentos, eles tinham datas para se iniciar. Eu não me programei durante esses períodos de trainee, talvez deveria ter feito isso, olhando hoje, quando eles começam, né? Eles começam às vezes muito antes do ano da faculdade, está acabando no seu último ano. Os processos de trainee começam ali no meio do ano já, você começa a inscrição, não sei como era naquela época, mas até hoje pelo menos é assim, começa aqueles primeiros questionários, preencher perfil, questionário, como é que é? Fit cultural, esse tipo de coisa, começa bem antes do ano. Exato. Eu esperei até dezembro, quando estava ali em janeiro, formado, e agora? Deveria ter pensado antes. Então naquele momento foi difícil. Agora formado, com vontade, falei, e agora? Agora eu vou começar a ganhar dinheiro. Esperei 4 anos, né? Na Pindaíba. Na Pindaíba total. Vou começar a ganhar dinheiro, e agora? Quem vai me chamar? E não foi fácil. Demorou. Eu mandava currículo, mas não tem experiência. Aí ia procurar a empresa, nem resposta recebia. Acho que a tecnologia serve para conectar as pessoas. O LinkedIn hoje acho que é uma ferramenta extraordinária de conectar empresas aos candidatos. Então, eu imagino que hoje isso seja muito mais fácil, muito mais acessível, né? Então, naquela época demorou. Eu tentei aqui, tentava, ligava, às vezes por telefone, pro RH, mandava, consegui. Demorei acho que uns 3, 4 meses para conseguir uma vaga. E foi muito interessante que essa primeira vaga, eu fiz a entrevista, né, para uma área, cheguei lá para trabalhar, falei assim, olha, lembra aquela área que você fez a entrevista, que você estava super interessado, etc? Não vai ser essa. A gente precisava de outra vaga, vai ser essa outra aqui. No meu primeiro dia, né? Aí eu falei, o que eu faço? Aí, durante aqueles poucos segundos que passa a tua vida inteira na cabeça, o que eu faço agora? Estamos aqui, não tinha muita coisa, vamos lá. Abraçou. Abracei. E aí... E assim, né, só nesse ponto, assim, a área que te ofereceram era uma área que você não tinha interesse, que você não curtiu? Eu nem sabia o que eles faziam. Eu não conhecia, não sabia nada, zero. Tudo que eu sabia é que não era relacionado nem à economia, muito menos à computação, que também naquele momento já não fazia mais parte do meu dia a dia. Não sabia nada. Eu falei, o que eu vou fazer aqui? Vou ganhar dinheiro para ter algum mais espaço e vou me dedicar, vou aprender. É isso que eu pensei, né? Me deram uma oportunidade e eu vou abraçar. E o que aconteceu? Isso foi interessante. Naquele momento que foi o meu primeiro contato com o ambiente profissional, todas as relações que eu conhecia da faculdade, professores, alunos, etc., elas mudam totalmente. As dinâmicas mudam total. Exato. Você ali está num outro mundo com outras relações que você vai aprender no dia a dia. Mas continua um pouco daquele trabalho lá de história que a professora dormia,
que o aluno chegava atrasado ou que o outro aluno não fazia nada no trabalho e que alguns gostavam dali do que estavam fazendo, outros que estavam ali forçado, nessa época talvez não mais pelo pai ou pela esposa ou pelo filho, ou sei lá, o cara estava Ou ali. simplesmente pelos boletos que ele tem que pagar. Exato. Então, o que foi aquele meu choque? Então vamos lá, vou ter que trabalhar aqui, vamos lá, vamos seguir. Parte do trabalho também foi para desmistificar que esse mundo teórico de faculdade, etc., no dia a dia, muito se converte em atividades operacionais. Né? Então eu comecei a trabalhar em um banco, tem muita atividade operacional, tem muitos processos. E eu fui aprender aqueles processos. E eu vi que boa parte daqueles processos, as pessoas passavam o dia inteiro fazendo, manual, eu juro. Quando eu comecei, a gente tinha uma lista de fundos que a gente imprimia e fechava o caixa desses fundos, das operações financeiras que eles faziam, via se eles iam ficar com caixa positivo ou negativo, imprimia e ficava rabiscando ali, né? Se fechou, se não fechou. Eu vi que Era uma área de conciliação que você trabalhava? quase como conciliação. Conciliação, controle de caixa, gestão de caixa, essas as atividades mais básicas que a gente fazia. Falei, bom, vou passar o dia inteiro fazendo isso aqui. E o que eu... as atividades, elas, logo você aprende elas, né? Você tem um tempo que aquilo passa de total desconhecido para alguma coisa que é como escovar os dentes. E durante o período, como você está aprendendo a escovar os dentes, depois que você aprendeu a escovar os dentes, é automático. Só que quando ele se torna automático, você às vezes tem tantas coisas para fazer que você vai passar o dia inteiro fazendo, o dia inteiro escovando os dentes. E além dos dentes ficarem super brancos, o que você vai fazer? Você não está mais pensando para fazer aquilo. Exato. E o que eu pensei? Eu falei, bom, eu preciso fazer isso rápido para fazer outras coisas, ou para aprender mais coisas. E aí foi que, intencional ou não, sorte ou não, eu tive o background do técnico de informática. O que, no ano de 2007, era algo relativamente novo. Poucas pessoas, né? Não tinha o canal do Trabalho Inteligente falando de Para nada. ensinar a galera como economizar tempo. Exato. Tinha uns livros na época que eu comprava para ler, mas era um pouco. Eu lembro que tinha um livro, e eu tenho ele até hoje, Programando na Calculadora HP 12C. Nossa. Imagina como era pegar uma calculadora e programar ali, e dava para fazer uns programinhas mesmo. Só que era tão trabalhoso, etc. Eu lembro que eu li, eu falei, meu, isso aqui vai dar um trabalho que não vai ser pouco eficiente. Deixei isso de lado. Então, mas só para contar como era ainda o começo. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha a questão do técnico, de informática. O que a ferramenta principal que os bancos usam, o mercado financeiro usa? É o Excel. Todos os bancos usam Python, R, etc. Usam, mas boa parte dos processos é Ainda Excel. está no Excel. Isso, ainda está no Excel. E antes era só Excel. Excel, Access. Então eu comecei a trabalhar no Excel. E eu via que as pessoas trabalhavam. Eu falei, bom, como que eu posso ali tentar automatizar? Tinha programação do Visual Basic, que junto com o Excel servia para automatizar os processos. E quando eu comecei a trabalhar, eu não sabia fazer um PROC-V. Por quê? Counter-Strike não te ensina a fazer um PROC-V. Nem a faculdade, né? Que é uma incoerência que você falou, poxa, qual que é a ferramenta que quase todas as empresas do Brasil usam? Excel. O que a faculdade ensina? Não é Excel. Eu fiz matemática financeira na faculdade. Eu fechei com nota 10 a matéria de matemática financeira e eu não sabia usar o Excel para calcular. Não acredito. Não sabia. Não sabia fazer uma fórmula. Sabia fazer aquelas do IRR, do PV, PMT, mas não de uma maneira, calcula o preço de um título público usando Excel, uma maneira mais profunda, não.
Isso você vai aprendendo também no trabalho. Se você tem um conhecimento básico, isso te ajuda, mas você precisa desenvolvê-lo. Eles vão te dar uma ferramenta, cabe a você a exercitar ela. Então, voltando aos processos, eu sabia que eu precisava automatizar aquilo para ganhar tempo. O que eu fui buscar? Lá na origem da faculdade. Eu não sabia um PROC-V, mas era algo que me interessava, que eu gostava, fazia parte do meu dia a dia. Então, aprender isso era uma coisa, era como jogar o Counter-Strike ou StarCraft. Aprender um PROC-V, uma tabela dinâmica, ou um if, ou um loop no VBA, era como eu jogar, como eu fazia antes. Era uma coisa que te despertava interesse. Uma coisa despertava interesse e uma coisa natural. Certo. No momento que eu uni esse conhecimento aos meus processos, acho que esse foi um boom, um primeiro boom assim no trabalho. Foi o meu primeiro, vamos dizer, 10 assim. De eu me sentir e falar, pô, legal, aqui eu vou conseguir deslanchar. E foi exatamente isso. Naquela época a tecnologia ainda não estava muito desenvolvida, poucas pessoas conheciam isso e logo eu fui conseguindo automatizar muito dos processos. E o que antes você levava um dia inteiro, você levava às vezes alguns minutos para fazer, com uma segurança, com uma assertividade muito mais alta do que às vezes era com papel e caneta. E eu lembro que era engraçado que as planilhas, além de fazer isso, eu deixava elas uma carinha bonita, colocava o fundo, colocava ela. Aquilo ali não fazia o processo ser mais rápido, mas passava a impressão de ser algo mais profissional, ou de que aquilo tinha uma preocupação, uma entrega ali com mais cuidado. Pensando também na usabilidade de quem ia utilizar depois, quem ia rodar ali a rotina. Exato. Então, eu rodava, meu amigo precisava rodar também, porque quando eu estivesse de férias, ele ia precisar rodar. E, às vezes, ele não sabia programação. Então, se desse algum problema, ele não ia saber resolver. Mas, ele poderia ajudar ali no dia a dia também de como deixar aquela ferramenta, né? O que ela precisaria ter. Então, eu fui incorporando isso no meu dia a dia. E foi quando eu consegui me destacar no trabalho, né? Ou seja, você viu ali um cenário onde todo mundo estava fazendo as mesmas atividades repetitivas todos os dias, e você foi lá e conseguiu, com um trabalho inteligente, né, fazer com que as pessoas fizessem aquela mesma coisa em menos tempo. Isso. E como é que foi a aceitação da galera quando você fez isso? Várias. Teve pessoas que também, porque tinha uma questão de geração também, né? A minha geração tinha contato com o Counter-Strike, com o StarCraft, com FIFA, com esses jogos, então ela também era mais familiarizada com informática. Nessas pessoas eu conseguia também, mesmo que elas não conhecessem, uma aceitação maior. Tinha pessoas mais que esses jogos não faziam parte do dia a dia dela, faziam parte do Atari, quando fazia, né? Então esse era um mundo novo. Ou como é hoje em dia, por exemplo, para mim. Hoje, por exemplo, o Python, o R, eu conheço, mas ele não é alguma coisa tão impregnada quanto as pessoas mais novas que vêm no mercado. Elas vêm com esse conhecimento mais profundo, mais aflorado, mais incorporado, né? E tinham todas as reações. Eu lembro que algumas pessoas falavam, pô, legal, vamos usar, cara, vamos fazer, e isso ia ser implantado. Quanto outras pessoas que viam isso como uma ameaça. Eu lembro que numa outra área, um pouco mais para frente, que eu fui, né, essa já faz parte de uma outra. Então, assim, eu consegui ter tanto sucesso nessa questão de automatização do processo que eu me destaquei. Algumas pessoas viram isso e me convidaram para ir para aquela primeira área que eu tinha achado que eu ia. Puta, isso foi super interessante. Essas coisas, hoje a gente olhando, depois, super marcam a sua vida, porque faz bem pro seu ego, você se sente reconhecido profissionalmente. Isso para mim foi fantástico. Duplo twist, né? Foi um duplo twist carpado, uma medalha de ouro. Essas são as medalhas de ouro que a gente tem que valorizar. Então, quando a gente está no nosso trabalho,
você tem que comemorar esses momentos. Porque alguém te viu o seu trabalho, comemora. Sai para jantar, fique feliz, comemore com a sua família. Valorize esses momentos. Porque a vida vai passando e você não vai ter um super objetivo. As suas conquistas são essas conquistas do dia a dia. Uma planilha que foi usada por todo mundo. Pô, isso era legal pra caramba. Aí esse convite, porque alguém viu ali eu trabalhando e me convidou para outra área, né? Daí fizeram uma entrevista, viram para mim potencial para fazer algo melhor. Fui super feliz, super comemorei. Quando eu cheguei lá, foi terrível. Me deram a pior atividade para fazer. Essa área que você foi era o quê? Era uma área de precificação e risco. E como tinha essa experiência de custódia de fundos, conciliação, caixa, controladoria, conceitos relacionados a isso, às vezes que são necessários para essa área, mas que não são tão, às vezes, não, assim, pode-se ver como que não sejam tão técnicos quanto essa área. Besteira, são tão técnicos quanto, exigem tantas habilidades quanto essa área. Mudam os conceitos que você está envolvendo, mas que de fato, no dia a dia, você vai aprendendo, funcionam da mesma forma, mas depende de como as pessoas enxergam isso. Então, legal, voltei para a área de precificação e risco. Agora vai dar super certo. Agora é o meu momento de Agora brilhar. é o meu momento. Agora eu vou ganhar mais, vão me dar mais um aumento de salário, eu vou explodir. Cheguei lá, eu fiquei uma semana sem fazer nada. Era engraçado. Tomara que esse cara, o chefe, não vai assistir esse seu podcast, porque ele não vai ficar muito feliz. Mas eu falei, por que eu faço agora? Eu tava tão animado, sabe, com aquele gás, e agora vai dar certo. Pega esse jornal aqui e lê. Ô, louco. Eu vou ler, tá bom, mas não, eu sei automatizar as coisas que eu aprendi lá. Não, pode ler esse jornal. Aí tá bom. Aí ele, pega os títulos públicos na época, era Andima. Não era Ambima ainda. Não, que tinha a Ambid e a Andima, se não me falha a memória. Então tinha eu pego esses títulos públicos e calculo o PU deles aqui. Eu falei, eu sei matemática financeira, mas às vezes não é tão fácil você calcular o VNA do GPM, do IPCA naquela época, ou calcular o fluxo de caixa da NTNF e descontar ele a valor presente. Naquele momento, depois passa a ser fácil, quando você vê que você tem os conceitos, aplica, aquilo se torna mais fácil. Mas eu não sei fazer isso. Não, pega o Excel e vai tentando. Pô, mas me dá uma ajuda. Não, faz aí, lê o jornal. Dá seus pulos. Dá os seus pulos. Aí tudo bem. Aí depois de uma semana, né, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa aqui no dia. Pô, eu via de um dia que nessas áreas de bancos, áreas de back-office são super exigentes, né, demandam bastante de atividades operacionais, etc. Ciência na veia. Ciência na veia, para uma área que estava... Te mandou ler jornal. Mandei o jornal, então me deu um choque, assim. Aí eu, depois de uma semana, falei, não, eu preciso começar a fazer alguma coisa aqui, porque senão você vai falar, por que esse cara veio pra cá? Né? Não, é verdade, isso aqui. Não, pega e faz essa atividade aqui. Era a pior atividade da área. Mas, peraí, você pediu, quando te deu esse choque de realidade, você foi lá e pediu, cara, me dá alguma coisa aqui, fez? Isso, me dá alguma coisa pra eu fazer, pra te mostrar, pra mostrar o meu valor, né? Eu vinha Você não esperou sentado alguém te mandar fazer alguma coisa, então. Isso. Eu via de onde as pessoas gostavam do meu trabalho, eu gostava delas, a gente tinha um ambiente bom de trabalhar em equipe, né? Acho que isso é outra coisa. Se você está num ambiente que você trabalha em equipe, você gosta das pessoas, trata elas bem e as coisas, o resultado vai fluindo e legal. Para uma área que não vai fazer nada, então eu falei, cara, me dá alguma coisa para fazer. Eu preciso mostrar o meu valor aqui, né? Mostrar pro que veio, pro que eu vim. Aí eu peguei, aí ele falou, tá bom, isso aqui me deu a pior atividade da área. Por que a pior? Porque naquele momento tinha uma estagiária que fazia essa atividade e ela era uma atividade para quem está começando.
uma atividade muito básica, né? Muito operacional. Ela era estritamente operacional. Quanto tempo de banco você tinha nessa época? Eu já tinha uns 2 anos e meio, por aí. Eu tinha feito um curso também que o banco, né, naquela época tinha de especialização, então estava cheio de conhecimento, cheio de gás, para ali continuar fazendo uma atividade operacional. Eu falei, poxa, eu vim para a área de precificação e risco e vou fazer essa atividade. Muito bem. O que eu vou fazer de novo? Vou abraçar a ideia. Vamos lá. É o que eu tenho para fazer aqui? É o que eu tenho. Vou fazer isso e vou mostrar o meu valor e aí eu falo, não, então eu fiz isso, mas agora Quero mais. quero mais. Vou negociar tanto as atividades que eu possa me desenvolver quanto a parte financeira, que naquele momento era igual ao que eu tinha antes. E eu comecei. Nesse momento, eu também vi... O que era essa atividade que você pegou para fazer, só para a galera conseguir... Tá bom. A gente tinha um sistema e a gente tinha cotas de fundos de investimento externos. Com base nessas cotas de investimento, você compunha a carteira desses fundos. E o valor delas a gente recebia por e-mail. Por e-mail, por site, tinham vários informes. E você precisava entrar no sistema e atualizar essas cotas. Uma a uma. Parece simples. Mas eram, naquela época, sei lá, vou falar um número, 1000 fundos, dos quais ele comprava cotas de mais... Não, eram 100 fundos e eles compravam cotas de 5, 6 fundos. Certo. Então você tinha que pôr fundo a fundo, cota a cota, para que essas carteiras fossem processadas, você calculasse o patrimônio e depois a cota do próprio fundo. Enfim, você tinha que entrar ali e colocar por baixo 700 cotas na mão. Todos os dias? Uma a uma, todos os dias, com um horário, para liberar esses fundos. Então começava às 8 da manhã, terminava às 5 da tarde, mas tinha que ir liberando as carteiras, era por e-mail. Era uma atividade, vamos dizer, com uma urgência muito grande. Então você começava a fazer. Eu falei, bom, o que eu vou fazer aqui? Aí eu vi uma oportunidade de automatizar. Essas cotas são colocadas na mão. Mas se eu pôr uma a uma, vai me levar um tempo. E se eu usar o Excel para colocá-las? Se eu subir elas por lotes no Excel, que às vezes é muito mais fácil, e junto com o Excel eu consigo fazer um controle para verificar se elas foram, por exemplo, digitadas errado, se elas foram, quais cotas estão atualizadas ou não. Porque, de novo, eu fui na área de precificação e risco, que teoricamente era mais técnica naquele momento, naquela instituição financeira, e os processos eram manuais, né? Eram ali na folha de papel também. Falei, bom, como eu vou fazer? Ver se eu coloquei, se eu digitei errado, se a cota está igual do mês anterior. Digitou um 0 a mais, Um zero a mais. Com papel, esse processo de conferência, como ele era feito? Você tinha uma pessoa fazia, a outra conferia. Então o que a pessoa fazia um por um, a outra ia entrando ali um por um também conferia. Com essa outra, vamos dizer, perspectiva que eu tive, eu mesmo poderia fazer, e o Excel me ajudaria nesses processos de conferência. E a própria importação também eu faria junto ali, de uma vez só. Além disso, quando você completava todas as cotas de um respectivo fundo, você tinha que avisar que esse fundo poderia ser processado. E como que esse processo era feito? As pessoas que faziam decoravam quais eram e depois mandavam um e-mail. Eu vou passar isso a decorar aqui, eu vou ficar maluco, ou vou esquecer, eu vou cometer um monte de erro. Então, como esse processo estava todo no Excel, no momento que todas essas cotas desse grupo estavam feitas, existia um processo automático para mandar esse e-mail. Olha, fulano, você pode processar, seu fundo está liberado. Essa automatização, eu me lembro bem que eu comecei nessa área com uma semana, com férias, teve férias, e aí eu substituí uma pessoa. Então eu fiquei 30 dias fazendo essa atividade. Eu peguei a pior atividade da área.
provavelmente que poderia ter continuado a fazer desse jeito, nem sei se eu ficaria tanto tempo fazendo ela, mas depois de um mês com esses processos, ela estava toda automatizada. Eu entreguei essa atividade e falei, olha, agora essa pessoa que vai voltar de férias, ela pode fazer outra coisa. Ela pode ajudar a gente a fazer outras coisas. Eu posso fazer outras coisas, porque o tempo que exigi foi muito menor. E os erros, a chance deles acontecerem foram muito menores. O que você acha que aconteceu? Todo mundo gostou? Não. Ameaça. Uma dessas pessoas, em algum momento que deu algum erro, falou assim, olha, deu esse erro aqui, foi uma confusão. E naquela época, um dos chefes falou assim, olha, isso aqui não funciona, tá vendo? Deu erro, vamos voltar pro jeito antigo. Eu tive que provar para ele que aquilo tinha sido pontual, que tinha sido um erro humano, era um processo, ele estava suscetível a falhas humanas. Se a pessoa também não analisasse ali o que o Excel estava indicando, ela cometeria um erro, né? Você precisava de uma análise. Não, não é por isso, a gente vai jogar fora, né? Isso está muito melhor do que antes. Exatamente como você comentou, era uma ameaça. A pessoa, ela não conhecia o que estava por trás daquela programação, de tudo que eu tinha feito. Se precisasse dar uma manutenção, começar um fundo novo, eu tinha sugerido, tinha feito um processo para criar, mas dependia daquela pessoa aprender a se interessar, e eu sofri resistência, né? Então assim, foi parte aceita ou não? O que acabou acontecendo? Quando ela fez isso aqui, ele pode fazer isso em outras coisas. Teve pouco tempo, um mês e meio, a pessoa voltou, fiquei mais um tempo. Não, Renan, vai para outra área. Então você fez isso. E aí eu dei um passo mais para frente. As pessoas continuaram a fazer aquele processo, que elas já vinham fazendo, usando a maneira como eu desenvolvi, e eu fui fazer outra coisa. E meses depois, essas pessoas que faziam isso passaram a fazer outra coisa, porque aquilo realmente se mostrou muito mais rápido, muito mais eficiente. Então esse foi o meu primeiro ganho. Nessa nova área eu falei, bom, eu usei a tecnologia para isso. Naquele momento, aquilo não foi tão, pode ter sido bem visto por uns, não por outros, mas aquilo me ajudou, né? Aquilo foi o meu salto. Automatizar os processos, usar o trabalho de uma maneira inteligente em situações que você se vê ou desafiado ou em situações de risco, você usar essas ferramentas ou suas habilidades para conseguir seguir em frente. Eu acho que no que você está falando ainda, eu consigo pensar em algumas coisas, né? Primeiro cara, você olhar aquilo que você está fazendo e se perguntar, tudo começa com se perguntar se você primeiro precisava estar fazendo aquilo, se aquela atividade é necessária mesmo, o porquê que você faz aquilo e quais são as maneiras de você melhorar o trabalho que você faz. E aí, quando você, por exemplo, que você viu uma oportunidade de melhorar aquilo, as pessoas do seu lado, eu acho que elas tinham duas opções, ou ver aquilo como ameaça e se mostrar resistente, o que no final, ao decorrer do tempo só ia prejudicar elas, porque a automatização ia acontecer de um jeito ou outro, ou olhar, olha, tá fazendo uma coisa diferente, deixa eu aprender, deixa eu me atualizar também para eu poder fazer isso, você falou, vão ficar dependentes de mim se for manutenção, então deixa eu ver o que ele está fazendo para eu também conseguir fazer, eu também melhorar já o que você fez, melhorar mais um pouquinho e conseguir destacar também. E aí o outro ponto que eu achei interessante, que você mesmo falou, poxa, outras áreas começaram a me chamar. Se você não tivesse liberado o seu tempo para que você conseguindo automatizar essas rotinas, você não ia estar adquirindo conhecimento de outras áreas que você foi passando, outros processos, isso aqui, essa área faz isso por conta disso, e depois te chamaram para uma outra área, você foi adquirindo cada vez mais conhecimento naquele mundo. Exato. Eu poderia estar lendo o jornal até hoje. Ou eu estar parado ali
e falar eu vou fazer quando ele me pedir alguma coisa, e eu poderia ter, assim, o interesse por me desenvolver É seu. é meu. É sua responsabilidade, não dá para terceirizar isso. Exato. O jornal, ele era importante para eu fazer parte daquele mundo, né? Mas cabia eu ter proatividade ou atitude de fazer algo, né? Acho que isso foi também. E assim, também não foram só dificuldades. Eu encontrei pessoas que naquele momento, que desde o começo da carreira me ajudaram com os PROC-Vs, como fazer queries, que eu também não conhecia nada disso, ou as tabelas do quais os bancos de dados, as informações estavam inseridas. Então, eu acho que eu tinha a atitude, o interesse. Eu gostava de onde eu estava, dali, né? Eu passei a gostar desse mundo, de me interessar, me dedicar e contar com a ajuda das pessoas. Se também não tivesse essas ajudas, eu não teria De conseguido novo, nada né, disso. as pessoas, a importância do ambiente, né, de você estar perto das pessoas certas, que vão te ajudar e vão fazer você, sei lá, vão te ajudar de alguma maneira e fazer você crescer com aquilo. Exato. Teve pessoas ali naqueles momentos que estavam no meu dia de casamento, porque são uma das pessoas mais importantes da minha vida, né? Que me estenderam a mão, que a gente cresceu junto, que a gente foi almoçar, que a gente se desenvolveu, entregou um bom trabalho e foi. E teve outras pessoas que estavam ali, te viram como uma ameaça, viram, não vão pra sua cara, ou faz parte, né? Você tem aquelas pessoas que você gosta, que você não gosta. E acho que nesse ambiente, ter essa persistência, ou se dedicar, faz muita diferença. Muita diferença. Boa. E aí, você, beleza, estava nessa empresa, começou a sua carreira, passou por esses desafios, passou em algumas áreas. E aí, onde que foi o momento que você falou, quero sair daqui, eu quero mudar, ou vou fazer uma transição? Como que surgiu a oportunidade de você, se você estava insatisfeito, se você já estava querendo mudar, ou de novo uma oportunidade que você resolveu abraçar, como é que foi? Esses momentos de transição são interessantes, né? Eles podem ser uma transição tanto interna, dentro da própria empresa, quanto externa. Naquele momento, eu também vi, e logo depois que eu entreguei essas atividades também, de novo, você tem que ter a responsabilidade de olhar a tua carreira, o teu futuro. Eu entreguei isso, Vitor, valor nesse meu trabalho, e naquele momento eu cheguei ao chefe e falei, olha, já te entreguei isso, né? O que eu posso saber de carreira, crescer aqui dentro, ou o que eu posso, em termos financeiros, agora ser reconhecido pelo que eu consigo agregar de valor para a empresa. E de novo, eu não tive uma resposta naquele momento boa. Ah, legal, eu reconheço. Espera mais um pouco. Espera. E em algum momento eu senti e falei, bom, acho que aqui já foi. O que eu podia contribuir, o que eu podia me desenvolver já foi. Né? Eu preciso dar um passo adiante. Encontrar algum lugar que eu vá me desafiar de novo. E foi engraçado que no momento que eu comuniquei nesse primeiro emprego que eu tive, né, eu falei, olha, estou saindo, etc. Não quero mais continuar aqui. Em alguns momentos, esse meu próprio chefe falou, olha, será que não foi uma falha nossa de não ter te dado uma oportunidade aqui dentro dessa área para crescer, para fazer outras coisas? Né? Poderia ter sido. Poderia, talvez, internamente eu ter visto um outro caminho, me desenvolvido, continuado e desafio. Mas o que eu quero dizer? É importante ter esse desafio. Depois de um tempo, você se desafiar, né? Para o que eu fazia, eu dar oportunidade para outra pessoa fazer. Tipo assim, se tá ficando muito quentinho, muito gostoso, muito confortável, tem alguma coisa de errado. Talvez você tenha que ligar um alerta que você precise mudar
e se desafiar, ir para outro lugar, fazer outra coisa. Exato, porque o dia a dia ele vai te preparar para aquilo em algum tempo, seja a atividade que for, você vai desempenhar. O treino ou a persistência, ela te leva à excelência, né? E eu não acredito isso ser bom, ruim, não. A prática, o treino e a dedicação te levam à excelência, desde que aquilo seja natural para você. Se me colocarem, sei lá, num hospital para me fazer atividade todo dia, Não tem aptidão para aquilo, né? não faz parte, assim, talvez da minha essência estar naquele ambiente, né? Como se colocar um médico no mercado financeiro, alguns podem dar certo, mas não sei, é um mundo totalmente diferente, né, daqueles que eles estão inseridos, ou às vezes do que eles veem o valor do trabalho, como eles enxergam isso, como eles enxergam o propósito de vida deles, né? Assim como se me colocar para jogar futebol, que é uma coisa que eu gosto, eu também posso treinar e não vou passar a ser um jogador ruim. Então a prática ela te leva à excelência com dedicação, você insistindo, mas também dentro de certos limites, conhecendo as suas habilidades. Cada um tem uma habilidade, né? E aí vem a questão do autoconhecimento, né? Você saber do que você é bom, saber do que você não é tão bom, potencializar o que você tem de bom e trabalhar talvez um pouco do que você, sei lá, que sejam seus pontos fracos. Exato, porque você vai se descobrindo, a pessoa vai te dando, as pessoas em volta vão te dando, isso aqui você faz bem, isso é legal. Isso aqui você vê que você não é muito do seu dia a dia. Uma outra coisa mesmo que você acha mais chato, muito legal, então esse é o que você comentou, do autoconhecimento. Meu autoconhecimento nessa época foi desenvolvendo e falando assim, olha, também chegou até aqui. Eu tenho ambições financeiras, ambições de carreira para me desafiar. E chegou um momento que eu falei, não deu. E naquele momento, quando aquele meu chefe fez essa pergunta, falei, putz, talvez tivesse ficado, mas às vezes é uma boa hora de mudar. Né? Aí então você foi lá, viu que era hora de mudar, né? Mas como que foi pra você, assim, putz, você fez uma transição de carreira considerável, né? Se você mudou para uma outra área totalmente diferente, o que você acha que fez você conseguir fazer essa transição, conseguir mudar, conseguir uma vaga num lugar diferente, talvez com até skills novos que você ia precisar aprender fora da sua zona de conhecimento? Eu posso te falar que depois dessa transição, e eu lembro quando eu fiz a entrevista para fazer essa transição, na época foi, né, uma headhunter que me viu, que até hoje eu não sei como, comecei a preencher alguns, né, eu tive a iniciativa de preencher alguns sites de cadastro de vaga, etc. Um dos headhunters me achou. Quando ela me falou da vaga, eu pensei assim, eu falei, cara, era aqui onde eu quero estar. Esse foi o lugar que eu me preparei a minha vida toda, é aqui. E na época, eu não sabia se ia dar certo ou não. Eu falei, como que eu vou dar certo? Assim, é uma área que, imagino, muitas pessoas devem almejar, se candidatar, pessoas melhores do que eu. O que eu vou fazer? Como que eu vou conseguir conquistar essa vaga que, de novo, eu sentia isso. Eu falei, era aqui onde eu quero estar. Foi isso que eu esperei a minha vida, né? O que eu tentei fazer, né? E o que eu acho que aquele momento foi decisivo para isso. Aquela vaga foi toda a minha história, desde o técnico, da faculdade, da experiência profissional, dos nãos que eu ouvi, do que eu consegui fazer. Durante aquela entrevista, eu tive algum tempo para falar coisas que eu tinha feito, coisas que eu tinha, a minha experiência que eu tinha, as experiências boas.
monografia, por exemplo, que naquela altura eu estava tentando publicar as coisas boas que eu tinha feito no trabalho e que eu estava preparado para aquele momento, né? Eu precisava de uma oportunidade, mas que eu estava naquele momento ali preparado, que eu tinha me preparado para isso. E acho que isso foi decisivo, né? De eu ter tentado me desenvolver para conseguir, né? E se desenvolver são vários aspectos. Naquela época, por exemplo, eu estava fazendo as provas, eu já tinha concluído, na verdade, as provas de certificação da Ambima, de novo ainda era Ambid, Andima, BMF, eu já tinha feito algumas provas de certificação. Você tinha tirado o quê? CPA 10? CPA 20, tinha tirado o PQO, o Programa de Qualificação Operacional da BMF, na área de risco. Eu estava trabalhando, naquele momento eu tinha passado 4 ou 5 anos da faculdade e eu estava ainda usando o meu TCC para publicar artigo. Quem publica artigo sabe que é um processo longuíssimo. Até você se submeter para uma revista, eles também te falam não, mas eu continuava trabalhando nisso. Tinha as coisas boas que eu tinha feito no trabalho, tinha as coisas que também não eram tão boas quanto os idiomas, que eu não tinha desenvolvido tanto, tinha um programa de especialização que eu também já tinha feito. Então, assim, naquele momento, acho que foram 2 coisas: estar ali, preparado com o quê? Com estudo, né? Se eu não tivesse estudado, se eu não procurasse continuar evoluindo, eu teria visto aquela vaga que foi a oportunidade da minha vida indo embora, né? Poderiam ter surgido outras, né? Mas que no fundo o estudo me levou a isso. Me aperfeiçoar e atualizar me levou a isso. Sua dedicação, tipo, tudo que você tinha se dedicado, Isso. correr atrás, tirar certificações, estudar sobre a sua área. Exato. Deveriam ter candidatos, pessoas melhores do que eu, né? Mas eu me dediquei, ou eu me qualifiquei o máximo que eu pude para estar ali. De novo, né? Fazer o melhor com que você pode. Exato. E acho que são coisas assim, acessíveis, né? Um CPA é uma coisa acessível, não é uma coisa assim, de outro mundo. Um programa de qualificação, um livro que eu li, né? Eu lembro que nesse primeiro emprego eu demorava 2h30 cada trajeto para ir, né? De busão, né? De busão. Busão 3 lotado pro ônibus. Osasco. Não, no começo eram 3 ônibus, aí depois eu mudava, fazia um ônibus, um metrô e depois o trem. Eu tentava alternar os períodos para ver se economizava ali 15 minutos, ou se pelo menos mudava ali a cara das coisas que eu via. E eu ia lendo os livros. Eu lembro que eu li o Securato no ônibus, um livro do George Soros, Novo Paradigma dos Mercados Financeiros. Eu li alguns livros, fundos de investimento e os próprios livros da Ambima, né? Os famosos livros do Edgar Abreu lá com os exercícios resolvidos. Então eu fiz tudo isso, então naquele momento eu estava bem qualificado. E a outra coisa que eu acho também é gostar de estar ali, né? Poxa, se naquele momento não é só o dinheiro, se você vê aquilo só como um dinheiro, você vai fazer algo da sua vida legal. Então talvez você possa encarar isso como algo, né? Às vezes nessas oportunidades de dinheiro, porque às vezes alguma coisa por um tempo, etc. Mas não é só isso, né? Algo que você faz, que você gosta, etc., que você tem interesse, a sua dedicação vai ser muito mais fácil do que algo que é maçante, né? Então acho que esse foi outro ponto, né? De gostar, de dedicar e unir essas coisas para estar pronto ali naquela vaga e falar, bom, agora é a hora. E é o que eu comento. Nem sempre você ouve um sim,
às vezes você ouve um não, às vezes não dá certo, às vezes alguém te dá uma resposta positiva, negativa, a vida às vezes te joga para um lado ou te fala, olha, não era aqui que eu queria começar. O que você vai fazer? Desistir? Ou o que você vai fazer? Falar, não, vou procurar outra coisa, ou você pode abraçar aquilo e falar, bom, vamos que mesmo com isso eu consigo ver ali um horizonte, um caminho a ser percorrido. E isso que você está falando me faz lembrar de que você falou, né? Putz, às vezes as coisas não são do jeito que você pensa, né? Você falou algumas vezes sobre isso. Putz, era uma área, aí eu fui para outra. Aí depois eu voltei e eu vi que não era nada daquilo. E eu lembro que quando você estava nesse processo de começar a procurando emprego depois que você se formou, tiveram algumas oportunidades também que você falou não. Que você falou, eu não estudei para isso, não é isso que eu quero. E aí você teve maturidade suficiente, mesmo com todo mundo botando uma pressão, tipo, vai pelo menos. Falou, não é por aqui. É por aqui. Exato. Não precisa ser exatamente por aqui, mas, cara, é aqui que eu tô mirando. Você se prepara para essas situações, né? Então, se você está investindo, e hoje, de todos o que eu conheço do mercado financeiro, dos produtos de tesouraria, da minha experiência, eu vou te falar um investimento que ele é o melhor, é o que te dá retorno, é o que faz mudar teu patamar de vida, o que muda a tua cabeça, o que muda as coisas, a educação. É o melhor investimento. Invista em educação. Invista. É um curso. É caro. Não vai servir para nada. Não. Ele vai servir. Em vários momentos você vai achar que isso tá às vezes sem propósito ou não é tão aplicado. O que mais vale você comprar um iPhone 14 Pro Max, mas o estudo vai te fazer conseguir comprar o 14, o 15, o 16, o 17 por longo da sua vida, se isso for o teu objeto de desejo, teu objeto de consumo, né? Então, você não muda de vida, tipo assim, você não muda de vida se você não investir em você. Exato. Então, quando você fala assim, eu investi em educação, me preparei para estar aqui. Então também você tem um caminho que você segue, né? Fala, não, eu quero trabalhar aqui, eu tenho um valor, meu valor depois se transforma no quanto você recebe, né? No teu salário da sua empresa, que aí depende de cada um, achar que é bom, é alto, baixo, adequado, por tudo o que você investiu na sua vida para estar ali. E esse investimento, né, cabe a você fazer. A empresa não me paga o curso para fazer, eu não faço, eu não atualizo. Meu amigo, assim... A carreira é sua, o interesse é seu. A empresa, ela tem outras preocupações. Bom para ela se ela tiver funcionários qualificados. Mas imagina ela ter que esperar que, para qualificá-los, ela precise tomar decisão, porque ela não sabe qual curso é melhor para você. Ela às vezes não sabe o que você é o seu gap. Né? Ela tem ferramentas, tem os RHs, mas quem conhece melhor de você do que você mesmo? Ou do que você quer? O que você quer daqui a um ano? É você. Qual que é a sua perspectiva nos próximos 10 anos? É você. Então, cabe a você investir naquilo que você gosta, que você faz, naquilo que você precisa e naquilo que você vê valor. Então, às vezes que eu fui investir em educação ou investir em mim, eu não fiquei esperando ninguém me falar, ou a minha mãe falar, vai lá. Todas essas pessoas te ajudam, seus pais te ajudam, né? Os seus irmãos te ajudam também. Ajuda bastante. Esses são os que mais ajudam, né? Todo mundo te ajuda, suas esposas, seus maridos, seus avós, todos te ajudam, seus colegas, seus chefes, seus professores, todos te ajudam, mas você precisa se ajudar. E você precisa tomar decisões que não são fáceis, que são difíceis, que às vezes você nem está preparado para tomar elas, mas você tem que tomar. Né? Cabe a você sentir esse medo
ou essa necessidade de se desafiar sempre. E a outra coisa, faça aquilo que você gosta. Mas aí então, beleza, você começou ali na área de. Primeiro ali fazendo as conciliações, depois você foi para a área de risco e precificação, e aí você fez a transição de carreira. Que área que você foi trabalhar? Como que foi essa mudança? Como é que foi chegar lá, os primeiros dias, com uma coisa nova? Quando você vê num ambiente novo, você percebe que muita coisa que você aprendeu naquele momento, você não vai usar. Claro, toda a experiência que você adquiriu, ela vai sendo necessária em vários momentos ou em situações, ou que você está preparado para lidar com situações. Mas é tudo sempre um recomeço. É isso que eu quero dizer. É sempre um recomeço. Quando você tem essas transições. Na música, algo que eu estudo mais hoje, é como você tem que aprender uma música nova. Saber tocar uma certa música com excelência, não necessariamente você vai tocar essa outra música tão bem quanto. Você tem a técnica para tocar uma música? Legal. Então você vai ter a técnica para tocar a segunda música. Você tem conhecimento de teoria, de ritmo, você vai conseguir tocar a segunda música. Mas se você não ensaiar para essa segunda, não aprender a tocar ela, você vai continuar só tocando a primeira. Acho que esse é um pouco. A gente sempre aprender a tocar a música onde a gente está. Com novos instrumentos, com novas formações, com novos ritmos, com músicas hoje que estão fazendo sucesso e que antes não faziam. Você tem que ter essa cabeça aberta a aprender. Então essa foi a minha primeira... Bom, aqui eu vou ter que aprender coisas novas. O VBA, naquela época, ele ainda era utilizado, mas ele passou a ficar sendo, vamos dizer, obsoleto. Né? Não obsoleto de que ele não é utilizado, não. Todos nós utilizamos isso hoje em dia, mas outras linguagens foram aparecendo, então outras linguagens passaram a ser importantes para você estudar, conhecer e aplicar no seu trabalho, né? Linguagem de programação, no nosso caso que a gente está comentando, mas isso envolve outras técnicas sobre o mercado vai mudando, os produtos de tesouraria vão sendo desenvolvidos, são novos produtos hoje, mais complexos dos que tinham antes, seja para você controlar, para você calcular, para você medir, para você fazer a gestão comercial, financeira, de risco disso. E aí pegando esse gancho, né? Então, você sai dessa área de precificação e vai para uma área de tesouraria. E aí é uma outra música, um outro instrumento que você vai ter que aprender a tocar. Exato. Como que você desenvolveu isso? Quais foram as habilidades que você precisou? Quais foram as habilidades novas que você precisou desenvolver? Nesse novo mundo, né? Nesse que a gente está brincando de música, você precisa tocar outros instrumentos. Você precisa aprender a conhecer outras melodias, né? Então, no meu caso, eu me vi ali passando a conhecer, falou, eu vou conhecer mais o mercado financeiro, mais de produtos de tesouraria, mais de risco, mais de métricas de risco, mais de cálculo, vamos dizer, mais avançado. E não é só o técnico. Por isso que eu comentei, faça aquilo que você goste, porque as suas medalhas são as pequenas conquistas que você tem todo dia. Isso vai fazendo da sua vida algo agradável, né? Eu vou ficar feliz quando eu comprar uma Ferrari. Pô, então você vai passar a vida inteira infeliz e vai ter um momento que vai durar pouco. Ou então você vai ficar a vida inteira esperando conseguir alguma coisa. E aí pode ser que aconteça igual aconteceu com você quando conseguiu, por exemplo, a vaga que você queria, que não era nada daquilo. E aí você vai se frustrar. Vai ser uma pura frustração, porque você não aproveitou o processo, chegou onde você achava que você queria, não era nada daquilo, e aí? Exato, é um pouco por aí. E você passa a descobrir que além da questão técnica, você tem uma questão de gestão, porque conforme você vai se desenvolvendo, outras habilidades pelas empresas vão sendo requeridas.
a como trabalhar em equipe, como liderar em equipe, como são as perguntas, né? No começo da carreira você começa a falar, o que eu preciso fazer, né? Agora vai ser mais, você não tem o que eu preciso, você mesmo vai ter que propor alguma coisa, né? O que fazer, como fazer, e essas perguntas não são às vezes muito claras. Isso faz parte da tua experiência fazendo, né? A sua experiência que você acumulou durante os anos. Você tem outras habilidades que são como lidar com as pessoas, como negociar pontos de vista, né? Às vezes é fácil a gente pensar, esse aqui está certo ou esse errado. Às vezes não tem uma definição dessa. Você precisa procurar meio termo para conseguir que suas propostas, os interesses ideias, de cada um. Exato, avancem. Então, são outras habilidades que você vai desenvolvendo. E se você parou ali e você não aprendeu nem a história econômica, ou não aprendeu nem o que é o if, o que é o there, o que é o else, essas outras habilidades, como você vai aprender com todos esses gaps? Né? A não ser que a sua atividade você também seja estritamente relacionada à gestão, etc. A gente tem atividades assim, de campos muito diversos. O que eu quero comentar é o seguinte: se você toda a sua vida vai tendo gaps, provavelmente essas aqui também você não vai aprender, não vai se dedicar como você fez com as outras. E, assim, para quem está escutando a gente, que talvez esteja querendo entender um pouco do que você falou, a área que você gosta, o que você tem aptidão, o que você tem interesse, como que você pode explicar esse mundo de tesouraria de bancos, né? Quais são os conhecimentos necessários, o que você precisa saber, como que funciona, assim, de maneira geral, para quem tem curiosidade? O que eu acho que é interessante para a pessoa, o que a gente um pouco intrínseco do ser humano ali, quando ele está buscando uma vaga, se dedicar, se mostrar interessado naquilo. Então, por exemplo, se eu te contar o que eu faço e de você não ver uma expressão corporal que seja de falar assim, nossa, que interessante, conte-me mais. Você fala assim, você tem alguma dúvida, etc. Você me fala assim, não. Eu vou achar que você não se interessou por aquilo, ou que você não gosta, ou que você... Essa acho que é a primeira questão. Então, faz parte das pessoas que estão buscando essas coisas se interessar, se mostrar interessadas, né? Isso faz diferença na hora que você está... Eu tô entendendo que agora você está mais na visão de quem quer conquistar uma vaga, né? Na visão de tipo, quando você está entrevistando alguém. Acho que o primeiro ponto que você nota é se a pessoa está interessada ou não. Exato. Esse ponto que você falou, né? De pessoas se mostrar interessadas. Acho que esses tempos eu estava escutando um podcast com a Cristina Junqueira, né? E ela estava falando exatamente isso, que um dos pontos cruciais que ela avalia para contratar alguém é se a pessoa tem fome, assim, se ela está interessada, se ela se mostra querer entender o que está acontecendo, querer realizar as coisas, se ela está com fome mesmo de chegar e conseguir entregar e conseguir aprender. Exato, porque se a pessoa não tiver interesse, ela não vai se desenvolver. E eu acho que isso também é interessante para cada um não ser um auto-engano. Se você não tem interesse, ou você não gosta daquilo que você está se propondo a fazer, salvo algumas exceções, não faça. Vá procurar aquilo que te faça feliz. Vá procurar aquilo que te motive todo dia, né? Que você veja valor naquilo. Porque isso vai transparecer para quem está em volta. Vai ser fácil. É fácil identificar quem gosta e quem tem o espaço para se envolver e quem não gosta, que não vê valor naquilo, que está, às vezes, por uma questão financeira, uma questão particular, uma questão imediatista. Acho essa a primeira coisa. E a segunda, hoje os desafios técnicos são muito grandes. Talvez hoje ainda seja mais difícil do que quando eu comecei. Quando eu comecei, o VBA era um grande diferencial, o saber de informática era diferencial, montar um computador, não tinha um vídeo no YouTube. Hoje em dia, o conhecimento muito mais difundido, mais
fácil acesso. Então, as exigências são maiores. Se você tem a sua faculdade, você precisa estar apto àquilo que você está propondo fazer. E quanto mais conhecimentos você tiver de outras coisas, mais você vai contribuir com perfis diferentes, ou com pontos de vista, ou com habilidades diferentes para determinada tarefa. Então, hoje, né, o que a gente tem de mercado financeiro, mas tem muitas coisas relacionadas ao mercado financeiro, as próprias linguagens, Python, R, Power BI, dashboards, maneiras de você demonstrar o seu trabalho, melhorar o seu trabalho ou interligar as coisas, né? A questão do mercado financeiro tem muito a ver com tecnologia, né? Empresas de bancos, instituições financeiras estão intimamente relacionadas a questões tecnológicas. E outra coisa importante é mercado. Acompanhe o mercado. Você vai ser no dia a dia, né? Como que eu vou, por exemplo, como que eu vou ser um jornalista esportivo se eu acompanho o mercado de esportivo, as transferências de jogadores, ou quais são os times, qual é o novo mercado qual o novo mercado da Arábia, para onde os jogadores estão indo, né? Antes já foi em algum momento a Europa o principal destino dos jogadores, já foi a China, hoje são os países árabes, né? Então no mercado financeiro você precisa acompanhar as notícias, as guerras, as decisões do Banco Central, as decisões dos consumidores, política, o que está impactando o dia a dia das pessoas, preço de diversos bens. Aquilo você precisa se interessar. Aquilo, se for algo que não te interesse, vai ser tudo mais difícil, né? Eu gosto muito de tecnologia, não gosto nada dessa parte. Eu gosto muito dessa parte, não gosto de tecnologia. Acho que as coisas podem ser mais balanceadas, né? Você pode e deve se interessar por outras coisas. Eu acho que isso também faz diferença. Pessoas com habilidades ou condições de falarem sobre mais de uma coisa, sobre fazer mais de uma coisa na vida, né? Ter atividades que não sejam estritamente aquelas da sua profissão ou aquele seu conhecimento, faculdade ou etc. É um pouco isso. Boa. E como que é o dia a dia de trabalho de tesouraria? O que faz parte do seu dia a dia é conhecer o mercado financeiro, acompanhar as notícias, o que está acontecendo, para você que faça propostas ou estratégias de acordo com esses cenários nesse momento, ou cenários que você possa pensar como possíveis, ou às vezes cenários de estresse, né, dos quais você não está olhando, né? Então ter também sempre essa visão mais periférica de coisas que está além do seu conhecimento, né? Além do que você está planejando. Conhecer os produtos de tesouraria, então os conhecimentos que a gente adquire na faculdade, né? De matemática financeira, linguagens de programação, o tempo inteiro, porque a maioria das empresas tem seus processos, então continuar automatizando e transformando informação em análise. Uma informação, um banco de dados, uma base de dados ali, para você tirar uma foto, às vezes pouco ela tem a te dizer. Cabe a você extrair dela a informação, fazer análise a partir disso. Hoje as ferramentas são super poderosas, né? Hoje você tem modelos supervisionados, não supervisionados, que você pode extrair informação com base naquilo. Informação muito rica. Sim, entendendo. Me fala se você concorda com a minha visão. Uma pessoa principalmente nesse mundo de tesouraria, você precisa ser uma pessoa quase que multidisciplinar, porque você precisa entender o que está acontecendo no mercado e tomar decisões em cima e criar estratégias em cima
do que está acontecendo no mercado. Você também vai ter que falar com diversas áreas dentro da instituição também para combinar essas estratégias, para poder entender quais são os riscos, para formular ali as decisões que vocês vão tomar. E também essa parte de, cara, como é que você transforma toda essa informação em conhecimento. Então, é quase que um skill, uma visão, você ter uma visão macro das coisas e se interessar por diversos assuntos. Você acha que é isso? É. E o que é importante? Perfis diferentes. A riqueza, acho que em equipes ou em times de futebol, por exemplo, eu vou ter uma super equipe com 4 super atacantes. E um meio campo mais ou menos, e uma defesa e um goleiro terrível. Meu time pode ser que ganhe alguns jogos de goleada dando espetáculo. Mas não vai ser campeão. Mas não vai ser campeão. Então essa questão da multidisciplinaridade é verdade. Porque não existe um modelo, né? Eu estou contando a minha história com a minha experiência, com o meu interesse ali de trás de videogames, programação, depois economia, matemática financeira, mercado, tesouraria, e fui trilhando um caminho. Esse é o caminho. Não é para todos, cada um tem o seu. E é importante que tenham caminhos diferentes, para que na formação de uma equipe você tenha experiências diferentes, para que seja produzido um trabalho com pontos de vista ou aspectos multidisciplinares, né? A melhor estratégia, o melhor time é aquele que combina várias habilidades e consegue aplicar ali durante o jogo. Uma equipe mais equilibrada tem mais chance de ser campeão do que uma equipe com um ataque muito poderoso, uma defesa muito sólida, um ataque fraco, ou às vezes um time bom e uma peça ali, um goleiro ruim, que em algum momento pode falhar e o campeonato pode ir por água abaixo, por uma falha individual. Então, ter uma equipe completa, com cada um com a sua história, cada um, esse fulano ele é melhor em tecnologia, esse fulano é melhor em conhecimento de mercado, esse fulano Beltrano é melhor em produtos, esse aqui é melhor em comercial, esse aqui é melhor em estratégias, esse aqui é melhor em processos. Eu acho que isso faz a riqueza da... E aí, pensando nessa questão de, tipo, que você pontuou bastante durante a nossa conversa, da pessoa correr atrás, se dedicar, fazer a parte dela, né? Tipo, fazer a parte dela. O que você acha que é importante, assim, para a pessoa ter mesmo, talvez de certificações, de cursos para se fazer, para chegar, assim, nessa área? Eu acho que é algo que... A gente vai um pouco no que está na moda, né? A gente pode, por exemplo, eu posso lançar uma música erudita maravilhosa, mas hoje, se eu ligar a rádio, não está tocando música erudita, né? Está tocando sertanejo. Eu nem gosto de sertanejo, mas eu reconheço que hoje existe um produto comercial, algo envolvido que tem um apelo e que as pessoas gostam disso, independente do meu gosto ou não, né? Então, um pouco o que eu quero dizer, essa questão da moda, o que está na moda hoje, o que são as empresas, ou todo mundo está vendo com bons olhos os mercados, conhecimentos em tecnologia em relação a Big Data, em análise de modelos, supervisionados, não supervisionados, em extrair informação em grande quantidade, em inteligência artificial, em gerar informação com base nessas técnicas, né? Esses cursos hoje, acho que é o VBA que eu aprendi na época. Brilha o olho de quem tá vendo. E a gente tem um campo ainda muito grande a explorar disso, né? Então, eu, se estivesse começando, né, hoje, né, e não é porque eu não estou começando, porque eu fiz um curso sobre todas essas técnicas, terminei ele há poucos meses, por isso, porque
Pode ser que eu não seja o programador, porque eu não vou conhecer eles tão a fundo quanto o pessoal mais jovem, que está com gás, que está com ânimo, etc. Mas eu vou conhecer talvez a potência ou o que eles podem contribuir. E acho que hoje é um caminho interessante para ser desenvolvido. Então, né? você acha que essa parte de análise de dados, inteligência artificial é um diferencial para quem quer ingressar? Exato. O próprio Power BI, eu posso gerar uma informação, gerar uma análise, mas como demonstra essa informação? Né? Será que ainda é do jeito antigo? Ou hoje eu consigo mostrar ela de uma forma melhor? Né? Acho que tudo isso que é novo, que a moda traz, mas eu quero dizer a moda com as tendências do mercado. Uhum. Né? Os produtos de tesouraria são muito mais complexos hoje em dia. Hoje a gente combina produtos com derivativos e gera um combo, né? O cliente adquire. Isso funciona com todas as áreas. Né? Hoje tem nos esportes análise de desempenho para saber, o goleiro vai defender um pênalti, ele sabe qual que é a maior probabilidade do batedor de pênalti cobrar. Com base em quem? Tem bases, está gerando informação e contribuindo para ele com isso. Nos anos 90 não existia isso. Então, se hoje a gente pegar um time para decisão de pênaltis, um time dos anos 90, tudo bem que eles vão ter jogadores melhores talvez que os atuais. E talvez eles poderiam fazer a diferença hoje. Mas fora isso, né, um time com aquelas informações daquele jeito, quando o time hoje com mais acesso à informação, talvez a probabilidade de ganhar é aquele que conhece melhor, né, como o jogo hoje em dia é jogado. E acho que isso serve para todo mundo. Essas questões novas de tecnologia acho que são super importantes, não só na área financeira, mas na área das empresas, na área de marketing, todas as áreas. Você tá falando uma coisa e, cara, assim, eu concordo 100% e vou te dar um exemplo, tá, disso que você tá falando. Há um tempo atrás, um seguidor do canal, ele veio falar comigo, ele tinha visto um vídeo que eu tava integrando o Python com o Power BI. E aí ele veio tirar umas dúvidas e tal, aí a gente falou, quer marcar um call, né, pra você me mostrar tal, e a gente tentar desenrolar? O Rafael, se ele estiver assistindo, ele vai saber que é ele. E aí, cara, ele era fisioterapeuta do Mirassol e ele tava querendo fazer uma análise de desempenho físico dos jogadores e fazer um dashboard para isso. Então, essa questão de dados, de análise de dados, ela se aplica a qualquer indústria. Tem até um filme bem curioso também nessa área de esporte que você deu exemplo. Acho que em inglês o nome é Moneyball, que é com Brad Pitt. É uma história real de um cara que usava análise de dados e, cara, ele pegou um time meio falido e de como ele virou o jogo utilizando dados para contratar os jogadores que nem eram os mais hypados na época. E não vou contar o final do filme, porque senão vai perder a graça. Mas era beisebol, era um time de beisebol. É muito legal, eu recomendo também. Informação vale dinheiro. Né? Toda informação vale dinheiro. Acho que hoje é super falado isso, super comum dizer isso. Mas essa informação vale dinheiro se ela consegue ser transformada, né? Se consegue ser analisada. Informação pura e simplesmente, ela está disponível, existe muita informação disponível, mas cabe às empresas ou às pessoas extrair delas algo a mais. E são com essas técnicas. Então, acho que esse é um caminho para se trilhar, assim, um dos caminhos possíveis, né? Mas acho que tem bastante perspectiva dentro dessa... Boa. Não, boa. Bom, se encaminhando mais para o final da conversa, eu tinha colocado algumas perguntas finais aqui, mas eu acho que você já falou bastante sobre quem quer ingressar, né? Quais conselhos você dá de a pessoa se mostrar interessado, correr atrás, fazer a parte dela, não delegar para os outros, ter responsabilidade sobre a sua carreira, suas decisões. Acho que você falou bastante sobre isso. E aí a gente falando aqui, você fez algumas analogias que eu fiquei com vontade de fazer uma pergunta final para você, uma pergunta que eu não tinha até nem pensado. Cara, como que você acha que
os seus... essa questão de você ter hobbies, de fazer outras coisas, interfere, assim, na sua carreira? Eu te contei tudo isso, mas, por exemplo, o que o Renan é formado, né? Pelo trabalho, né? Qual que é o propósito dele, né? O que é o dia a dia? É muito mais que isso, né? Então, é importante a gente ter hobbies, né? Transformar o estresse do trabalho em algo, por mais que a gente goste, a gente estressa com coisas que a gente gosta, a gente fica nervoso vendo uma partida de futebol, nosso time perdendo, a gente não vai ficar nervoso com o trabalho, com coisas do dia a dia, problemas pessoais. Então é importante ter uma válvula de escape, de ter um hobby, né? Ter um hobby faz parte daquele investimento pessoal que eu comentei de investir em educação. Em certos momentos, eu não tinha tanto tempo para investir em hobbies. Na economia, a gente aprende a primeira coisa, que a gente tem uma escolha entre lazer e trabalho, né? Que para escolher a gente precisa abrir mão um pouco do outro até a gente achar um ponto ótimo que equilibre a nossa função de utilidade, né? Que equilibre o nosso prazer naquele momento. E essa função, ela vai mudando ao longo do tempo. Esse equilíbrio vai mudando. Então, cada um vai encontrando, às vezes no começo da carreira você tem mais trabalho, menos lazer. Então esse ponto, equilíbrio entre trabalho e lazer, você vai descobrindo ele ao longo da sua vida. Você vai dosando isso ao longo do tempo. Então o que o Renan o Renan, ele viaja, ele gosta de viajar, ele gosta de filmes de terror. Ele aprendeu a ver na música um outro desafio que não fosse aquele do trabalho. Então, um belo dia, com 35 anos, eu acordei e falei, vou aprender a tocar piano. Mas o que eu sabia de piano? A mesma coisa que eu sabia de economia antes da faculdade. Nada. Mas tá velho para tocar piano. Tudo bem. Eu não vou chegar a ser um grande pianista. Mas o quanto eu quero daquele piano, o quanto eu quero me dedicar, o quanto eu quero extrair, eu sei. É aquela questão do autoconhecimento. Vou me desafiar e eu vou vendo ali o quanto que eu gosto de fazer isso. E aí depois de 2, 3 anos, a gente passa a pandemia, etc. Poxa, é legal, aprendi na música a me tornar, acredito, um ser humano melhor. De enxergar outros aspectos na vida que passavam despercebidos. Uma sensibilidade diferente. Exato. Então, e ter uma energia mais positiva até em relação às coisas. Assim, é um mundo incrível. De pessoas que têm um astral incrível também, um outro jeito de ver a vida. E passou a ser uma das minhas paixões. E aí, 3 anos, não bastasse, eu falei, vou aprender a tocar um outro instrumento. Como que será que é a experiência de tocar um instrumento? E passei a estudar saxofone. Isso passou também a ser um outro desafio, porque você tem as horas de trabalho, você tem que conciliar o seu hobby. Nem sempre você consegue fazer o seu hobby ali no dia a dia. Também você precisa ter certa disciplina para estudar, porque senão você não evolui, você não toca nada. Então a música também e eu brinco com o meu professor de música, que a música é como trabalhar no banco. Ela te exige dedicação, ela te exige disciplina, estudo, aperfeiçoar técnicas, etc. Tem muitas coisas em comum, né? A música, no meu caso, não é o meu trabalho. Então, eu não vou tocá-la com excelência como tocam os profissionais. Mas dentro daquele meu autoconhecimento, aquilo que eu vou descobrindo, eu vou tocando ela de uma forma que me desafie, que goste e faça daquilo algo feliz, né? Faça algo que me traga coisas boas. De vez em quando vou me frustrar, porque precisa de muitas horas, não toca, nunca sai, parece que eu estou na mesma música, mesmo progresso. Mas insiste, dedica tempo, treina, faz aquilo de coração que a coisa vai fluir.
Então, um pouco isso. Assim, eu tenho... Você descobre na vida muitas coisas. De vez em quando você lê um livro, você joga videogame, pratica um esporte, interage socialmente. Acho que cada um tem. Mas é importante que tenha isso também. Porque, no fundo, a tua vida é um propósito particular seu. O trabalho talvez seja um dos mais importantes, né? Porque é a tua função social, né? Que você está contribuindo para a sociedade, para as outras pessoas através do teu trabalho. Mas ter um hobby é algo que você faz também para você. Então é super importante, super. E volta um pouco no que você falou lá no começo, né? Tipo, cara, você não sabia nada de música. E com esforço, dedicação ali, todo dia, você saiu de não saber nada para saber um pouquinho, para aprender uma música, para aprender várias músicas, para aprender outro instrumento e continuar aprendendo mais, se desenvolvendo mais, melhorando cada vez mais. Exato. E o teu trabalho que é como você curtindo a tua própria música que você está fazendo. Então, o dia a dia no banco é isso. Você está ouvindo aquela música que você está produzindo e está curtindo ela. Se você não está curtindo a tua própria música que você está fazendo, cara, faz outra coisa. Faz outra coisa. Procura outra coisa. Mano, muito obrigado. Valeu pelo papo. Valeu por topar esse Essa primeiro... pipoca aqui agora, cara, o que a gente vai fazer com ela? Jogar aqui na galera, aqui no público, na audiência. Obrigadão mesmo de você ter topado fazer esse primeiro episódio. Acho que o papo foi muito bom. E, bom, você mesmo já falou, você trabalha no mercado financeiro e nas horas vagas você é músico, então se alguém quiser trocar ideia com você, seja de mercado financeiro, seja de música, como que a galera te encontra aí nas redes sociais? Se alguém quiser falar com você, como é que você tá aí, como é que o pessoal pode chegar até você? Pode me procurar no Instagram, @Renan, foi no final, .amp, né? Vários vídeos de músicas muito bons ali, né? Não. Só puro creme do milho. Não, isso tudo amador, tudo para pagar um pouco de mico, passar um pouco de vergonha alheia, mas faz parte também. Se não servir a música, pelo menos que sirva de comédia. E o pessoal que precisar pode me mandar mensagem, me procurar, se puder ajudar de alguma forma, falar alguma coisa. Espero que esse vídeo chegue até cada um e assim, eu lá atrás, se eu tivesse ouvindo esse vídeo, o que eu pensaria, né? De insistir, né? Muitas vezes a gente se sente seguro e fala, será que a gente tá no caminho? Duvida, mano, tô gastando muito tempo, na dúvida se vai dar certo. Exato. Às vezes, algumas coisas em momentos jogando a favor, outras contra. Então acho que para quem ficou até o final do vídeo, teve paciência de ficar ouvindo a nossa conversa, de insistir, de persistência e resiliência, que muitas vezes é isso que faz a gente se manter de pé. E às vezes é um pouquinho a mais que você tem que esperar que dá aquele ponto de inflexão na sua vida que você tava achando que não ia rolar. Exato. Mandar um beijo para minha esposa Flávia. Que declaração de amor para milhares de pessoas, hein? Que esse vídeo vai bater 1 milhão. Que tá me vendo, e que um aspecto também importante da gente falar que a família é super importante. Os irmãos são chatos, mas... Eu sou legal. Você é legal. Fale por você. Eu sou irmã chato. legal. Eu sou chato. Só em alguns momentos. Não, eu tô brincando. Que, a família é importante pra também contar com eles nessa trajetória. Muitas vezes é por eles que a gente faz as coisas, às vezes nem por nós mesmos. Então, acho que isso é um aspecto importante. Flávia, minha esposa, me ajuda bastante no dia a dia, né? Minha irmã me ajudou pra caramba no dia a dia. Vários trabalhos de faculdade. Exato, ela fez.
no trabalho, entrevista, ela foi cobaia, trabalho da faculdade. E até Osasco. Exato, ia até Osasco comigo. Me ajudou recentemente com umas coisas em Python, nos trabalhos, então, putz, minha irmã é fera, pessoal. Dá um like que ela merece. E sobre a Flávia, ela tá na listinha de convidados que eu quero trazer pro... Aí, ó. Vamos trabalhar nesse convencimento, galera. Quem assistiu, deixa aí nos comentários. Quero a Flávia no Trabalho Inteligente Talks. Hashtag Flávia Andrade. Aí, Flávia Pereira. Boa. Galera, se você ficou até aqui, até o final, eu espero muito que você tenha gostado desse programa. Se você gostou desse primeiro episódio, da proposta desse quadro, deixa aqui nos comentários, me fala o que você achou, quais tipos de profissão vocês querem que a gente traga aqui, que a gente compartilhe o dia a dia, que a gente explore mais. Nesse canal, a gente fala sobre desenvolvimento de carreira, tecnologia, insights para você poder fazer o seu trabalho melhor, para você poder se desenvolver na sua carreira. Então, se você acha que esse tipo de conteúdo é relevante para você, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!